Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja o seu destino, mas apenas o reflexo daquilo que você acreditou até agora? E se eu te dissesse que existe uma verdade sobre prosperidade, mente e propósito que ninguém te contou de forma clara, e que essa verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro? Hoje você não está aqui por acaso. Existe algo dentro de você pedindo mudança, pedindo resposta, pedindo direção. E talvez esse seja o momento em que tudo começa a fazer sentido. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Porque você não faz ideia do quanto isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir pode não ser apenas um vídeo, pode ser o começo de uma nova forma de pensar, agir e viver. E se você ficar até o final, talvez você nunca mais veja a sua vida da mesma forma. Feche os olhos por um instante e responda com absoluta sinceridade. O que vem à sua mente quando ouve a palavra prosperidade? Talvez você imagine uma conta bancária cheia, uma casa luxuosa, carros importados ou uma vida sem preocupações financeiras. Foi exatamente isso que a maioria das pessoas aprendeu desde cedo. Disseram que prosperar era apenas acumular dinheiro, encontrar a oportunidade certa ou ter a sorte de nascer no lugar certo, cercado pelas pessoas certas. Mas, e se tudo isso estivesse incompleto? E se a maior verdade sobre a prosperidade nunca tivesse sido escondida por um cofre, mas pela forma como fomos ensinados a enxergar a vida? Durante muitos anos, observei homens e mulheres trabalharem sem descanso. Alguns dedicavam toda a existência ao trabalho e ainda assim permaneciam presos às mesmas dificuldades. Outros, aparentemente com menos recursos, construíam riqueza, paz e uma vida extraordinária. A pergunta que não saía da minha mente era simples: qual era a diferença entre eles? A resposta nunca esteve no dinheiro, também nunca esteve na sorte, muito menos nas circunstâncias. Ela sempre esteve na mente. Existe um princípio invisível que governa silenciosamente cada resultado da vida humana. Esse princípio não faz distinção entre ricos e pobres, jovens ou idosos. Ele responde apenas àquilo que você alimenta todos os dias dentro de si. Sua mente é como um terreno fértil. Tudo o que é plantado nela cresce. Se você planta medo, colherá insegurança. Se planta dúvidas, colherá oportunidades perdidas. Se planta fé, disciplina e propósito, começará a colher resultados que antes pareciam impossíveis. Mas poucos compreendem isso. A maioria acorda todos os dias, repetindo as mesmas palavras, alimentando os mesmos medos e esperando resultados diferentes. Vivem acreditando que um dia a sorte baterá à porta, enquanto ignoram que a verdadeira porta sempre esteve dentro deles. Você já percebeu quantas pessoas passam anos dizendo: quando eu tiver dinheiro, serei feliz? E passam a vida inteira esperando esse momento chegar. Agora faça outra pergunta a si mesmo. Será que elas realmente desejam prosperidade? Ou apenas desejam escapar dos próprios problemas? Existe uma enorme diferença. Quem vive tentando fugir da escassez continua olhando para ela. Quem decide construir abundância passa a enxergar oportunidades onde os outros só encontram obstáculos. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente o destino de uma pessoa. Imagine dois homens caminhando pela mesma estrada. Os dois enfrentam dificuldades. Os dois possuem poucas condições financeiras. Os dois recebem críticas. Mas apenas um deles acredita que aquele momento define sua vida. O outro acredita que aquele momento é apenas um capítulo da sua história. Qual dos dois você acredita que continuará caminhando quando tudo parecer impossível?
A resposta revela muito mais do que parece. A prosperidade começa exatamente nesse instante, quando você deixa de aceitar as circunstâncias como sentença e passa a enxergá-las como treinamento. As maiores riquezas da humanidade nasceram primeiro como uma ideia. Antes de existir uma empresa, existiu uma decisão. Antes de existir uma fortuna, existiu uma visão. Antes de existir qualquer realização extraordinária, alguém acreditou naquilo que ainda era invisível. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem transforma sonhos em realidade. Sua mente não foi criada para armazenar limitações. Ela foi criada para criar possibilidades. Mas existe um inimigo silencioso que trabalha todos os dias para impedir essa transformação. O medo. O medo fala baixo. Ele diz que você não nasceu com talento suficiente, que já é tarde demais, que outras pessoas são mais inteligentes, que o mundo favorece apenas alguns privilegiados. E quando você acredita nessas vozes, entrega o controle do próprio destino sem perceber. Agora imagine outra possibilidade. Imagine acordar amanhã decidido a alimentar apenas pensamentos que fortalecem sua identidade. Imagine olhar para o espelho e afirmar com convicção: eu sou capaz. Minha mente cria oportunidades. Minha prosperidade começa dentro de mim. Nada pode impedir uma pessoa determinada. Talvez sua realidade externa não mude imediatamente. Mas algo muito mais importante começará a mudar. Você. E quando você muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seu destino inevitavelmente muda. Essa é a verdade que quase ninguém ensina. A riqueza nunca começa na carteira. Ela começa na consciência. Antes de conquistar o mundo exterior, você precisa conquistar o universo que existe dentro da própria mente. Pergunte a si mesmo com toda honestidade: quem está comandando meus pensamentos? Estou vivendo de acordo com princípios de abundância ou alimentando diariamente a escassez? Estou esperando uma oportunidade ou estou me tornando a pessoa capaz de criá-la? As respostas para essas perguntas podem mudar completamente o rumo da sua vida. Porque a verdadeira prosperidade nunca foi um prêmio reservado para poucos. Ela sempre foi consequência da maneira como cada pessoa decide pensar, acreditar e agir. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você deixará de procurar riqueza apenas do lado de fora e começará a construir a fonte inesgotável que sempre existiu dentro de você. A verdade que poucos suportam encarar é esta: nada muda na vida de alguém até que algo mude dentro da sua mente. Não é o mundo que prende as pessoas na escassez, é a forma como elas interpretam o mundo. Depois de compreender que a prosperidade começa na mente, surge uma segunda revelação ainda mais profunda e talvez mais desconfortável. A pobreza não começa no bolso, ela começa no pensamento. E quando isso é entendido de verdade, não há como continuar a viver da mesma maneira. Imagine uma pessoa que acorda todos os dias carregando as mesmas crenças de limitação. Ela diz a si mesma: eu não sou bom o suficiente. Dinheiro é difícil de conseguir. Eu não nasci para prosperar. Essas frases parecem simples, quase inofensivas, mas na verdade são sementes. E toda semente, quando regada diariamente, se transforma em realidade. É aqui que muitos falham sem perceber. Eles não estão lutando contra a vida. Estão lutando contra o próprio sistema de pensamento que alimentam todos os dias. A Bíblia, em sua sabedoria antiga, já revelava que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como metáfora vazia, mas como princípio profundo da existência humana. O que se pensa repetidamente se torna direção. O que se acredita profundamente se torna destino.
Agora, observe o mundo ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, se esforçam, se sacrificam, mas continuam no mesmo lugar? E quantas delas, ao mesmo tempo, mantêm pensamentos de escassez, medo e insegurança? Existe uma conexão invisível entre pensamento e realidade. E ela nunca falha, mas há algo ainda mais importante aqui. O pensamento não apenas cria resultados externos, ele molda identidade. Uma pessoa não vive pobre apenas por falta de dinheiro. Ela vive pobre porque muitas vezes aceitou internamente a ideia de que a escassez faz parte de quem ela é. E isso é mais perigoso do que qualquer dificuldade financeira. Porque quando alguém acredita que é assim que minha vida é, ela para de lutar, para de imaginar, para de construir e começa a sobreviver. Mas me responda com sinceridade, você foi criado para sobreviver ou para criar? Você foi colocado neste mundo apenas para repetir padrões ou para quebrá-los? Napoleon Hill, ao estudar a mente de homens e mulheres de grande sucesso, percebeu algo extraordinário. Todos eles tinham uma coisa em comum antes de qualquer riqueza material: uma convicção interna inabalável de que eram capazes de conquistar o que desejavam. Não era apenas desejo, era certeza. E a certeza muda tudo. Porque quando alguém tem certeza, ela age de forma diferente. Ela fala de forma diferente. Ela toma decisões diferentes. E é nas decisões que o destino começa a ser reescrito. Agora, pense em você. Quantas oportunidades já passaram pela sua vida e você não reconheceu porque estava ocupado demais, acreditando que não era o momento certo? Quantas portas se abriram, mas você não entrou porque achou que não era digno, preparado ou capaz? O medo é um ladrão silencioso. Ele não grita, ele sussurra. E esses sussurros, quando não confrontados, se tornam decisões. E decisões se tornam vida. Mas existe um ponto de virada, um instante em que o ser humano pode romper esse ciclo. Esse instante acontece quando ele começa a questionar os próprios pensamentos. Não aceitar tudo automaticamente, não viver em piloto automático mental, mas observar: isso que estou pensando está me levando para a vida que eu quero ou me prendendo na vida que eu tenho? Essa pergunta, quando feita com sinceridade, tem o poder de quebrar correntes invisíveis. Porque a mente humana não foi feita para ser prisão, foi feita para ser ferramenta. E ferramentas podem construir ou destruir. Tudo depende de quem está no controle. A prosperidade não exige perfeição, ela exige direção. Um pensamento direcionado para crescimento, repetido com disciplina, começa a reprogramar a realidade interna de uma pessoa. E quando a realidade interna muda, o mundo externo começa a responder. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Esse processo não é instantâneo, é como plantar uma árvore. No início não há frutos, não há sombra, não há sinais visíveis de crescimento, mas por baixo da terra, algo poderoso está acontecendo. Raízes estão sendo criadas. E são as raízes invisíveis que sustentam os frutos visíveis. Assim também é a mente. O que você alimenta hoje pode não aparecer amanhã, mas um dia inevitavelmente aparecerá. Por isso a pergunta mais importante não é o que eu quero ter, mas sim o que eu estou me tornando enquanto desejo isso, porque você sempre chegará onde sua mente te leva, não onde suas palavras dizem que quer chegar. E talvez este seja o maior despertar de todos. Perceber que você não está preso à sua realidade, está preso apenas às suas crenças sobre ela. E crenças podem ser mudadas, pensamentos podem ser reconstruídos, e uma nova vida pode começar exatamente no instante em que você decide não aceitar mais pensamentos que te diminuem.
Esse é o início da verdadeira liberdade. Não a liberdade externa, mas a liberdade interna. E sem ela, nenhuma prosperidade é sustentável. Com ela, até o impossível começa a perder força. Agora, a escolha está diante de você. Continuar alimentando os mesmos pensamentos que construíram o seu passado. Ou começar hoje a plantar a mente que construirá o seu futuro. Existe uma pergunta que atravessa gerações, inquieta mentes e separa destinos. Porque algumas pessoas, partindo do mesmo ponto, conseguem construir vidas extraordinárias, enquanto outras permanecem presas exatamente onde começaram. A resposta nunca esteve em um único fator visível, nem no dinheiro, nem na educação, nem nas circunstâncias. Ela está em algo muito mais profundo, algo que quase ninguém percebe a tempo, a capacidade de enxergar o invisível antes dele existir. Pare por um instante e reflita. Tudo o que existe ao seu redor um dia foi apenas uma ideia. A cadeira onde você se senta, o celular em suas mãos, as cidades, os prédios, as empresas, os sistemas, tudo nasceu primeiro na mente de alguém. E isso revela uma verdade que muda tudo. O mundo exterior é sempre um reflexo de um mundo interior. Aqui está o segredo que não é ensinado nas escolas da forma correta. A imaginação dirigida por um propósito definido é a origem de toda a riqueza. Não se trata de fantasia vazia, nem de pensamentos aleatórios, mas de uma visão clara, repetida, alimentada e sustentada com fé e ação. A Bíblia já apontava para isso quando dizia que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que ainda serão reais. E essa ideia, quando compreendida profundamente, se torna uma chave. A chave que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente constroem. Agora pense, quantas pessoas você conhece que dizem querer prosperar, mas não conseguem sequer descrever com clareza a vida que desejam. Elas querem riqueza, mas não conseguem visualizar riqueza. Querem mudança, mas continuam repetindo os mesmos padrões mentais. Querem portas abertas, mas vivem mentalmente fechadas dentro do medo. Isso não é falta de oportunidade, é falta de direção interior. Napoleon Hill, ao observar os grandes realizadores de sua época, percebeu algo que parecia simples, mas era devastadoramente poderoso. Antes de qualquer conquista externa, havia sempre uma imagem interna clara. Eles já viam o resultado antes dele existir. Eles já se comportavam como se fossem aquilo que ainda não eram. E isso não era ilusão, era construção. Agora, deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Se sua mente continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, sua vida seria diferente ou apenas uma repetição do passado? A maioria das pessoas evita essa pergunta porque ela exige responsabilidade. E responsabilidade é o ponto onde a transformação começa. Porque enquanto alguém acredita que sua vida depende apenas do externo, ela entrega o controle do próprio destino. Mas quando entende que tudo começa dentro, ela recupera esse controle. Existe um princípio espiritual e mental que atravessa toda a história humana. O que você sustenta na mente com convicção, mais cedo ou mais tarde, busca expressão na realidade. Mas aqui está o ponto que separa os fortes dos fracos. O tempo entre o pensamento e a manifestação exige resistência. E é nesse intervalo que a maioria desiste. Eles plantam uma ideia, mas abandonam antes da colheita. Eles oram por mudança, mas duvidam antes da resposta. Eles sonham com prosperidade, mas alimentam a ansiedade diariamente. E assim, quebram o próprio processo que desejavam viver. Mas aqueles que entendem o jogo interno permanecem firmes, mesmo sem sinais. Mesmo sem garantias, mesmo quando tudo parece silencioso, porque eles sabem algo que poucos sabem. O silêncio não é ausência de resultado, é construção invisível.
Assim como uma semente enterrada não mostra imediatamente o que está acontecendo, mas já está em transformação profunda. Agora, observe sua própria vida. Quantas coisas você começou e abandonou porque não viu resultado rápido? Quantas vezes você duvidou do processo porque ele parecia lento demais? Mas e se esse tempo de espera não fosse atraso, e sim preparação? E se a vida estivesse moldando você antes de entregar aquilo que você pediu? A prosperidade não é apenas sobre receber. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que deseja receber. Porque sem estrutura interna, qualquer abundância externa se torna instável. É por isso que muitos ganham e perdem, recebem e desperdiçam, chegam e caem, não por falta de oportunidade, mas por falta de preparo interno. Agora a verdade se torna ainda mais clara. O segredo nunca foi apenas imaginar, nem apenas desejar, mas sustentar a visão com disciplina, fé e ação consistente. É isso que constrói destino. E talvez a pergunta mais importante deste capítulo seja: você está apenas sonhando com uma vida diferente? Ou está se tornando a pessoa que essa vida exige que você seja? Porque no final, não é o mundo que decide o seu futuro. É a consistência daquilo que você decide pensar, acreditar e repetir todos os dias. E isso, silenciosamente, já está moldando tudo o que ainda está por vir. Existe um ponto na jornada humana em que o conhecimento deixa de ser suficiente. Um ponto onde saber o que fazer já não muda mais nada, porque o verdadeiro desafio passa a ser outro: acreditar enquanto nada ainda está visível. E é exatamente aí que a maioria desiste. A mente humana foi treinada para confiar no que pode ver, tocar e comprovar imediatamente. Mas a prosperidade não nasce nesse território. Ela nasce no invisível, naquilo que ainda não tem forma, mas já tem direção. A fé, nesse contexto, não é apenas crença religiosa. É a força interna que sustenta uma decisão antes que ela se torne realidade. A Bíblia descreve isso de forma profunda quando diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, não esperança fraca, não desejo vazio, mas certeza. E certeza muda o comportamento de um ser humano de forma radical. Pense nisso. Uma pessoa insegura hesita, uma pessoa em dúvida recua, mas uma pessoa que tem certeza avança, mesmo sem garantias. Agora pergunte a si mesmo: quantas oportunidades você já perdeu, não porque não era capaz, mas porque não acreditou que era capaz naquele momento? A fé é o ponto onde o invisível começa a influenciar o visível. É onde a mente deixa de reagir ao mundo e começa a criar respostas para ele. Napoleon Hill, ao observar pessoas que alcançaram grandes conquistas, percebeu algo fundamental. Antes de qualquer riqueza externa, havia uma fé interna inabalável. Uma convicção silenciosa de que o resultado já estava em construção. Não era arrogância, era alinhamento mental. Era uma decisão interna de não negociar com a dúvida. Agora, observe o contraste. A maioria das pessoas vive exatamente o oposto disso. Elas desejam prosperidade, mas alimentam o medo diariamente. Querem abundância, mas falam constantemente sobre escassez. Querem portas abertas, mas vivem mentalmente fechadas. E isso cria um conflito interno, porque não se pode avançar em direção a algo em que não se acredita profundamente. A fé é o que elimina esse conflito. Ela alinha pensamento, emoção e ação na mesma direção. Mas existe um detalhe que poucos entendem. A fé não é ausência de medo. É ação apesar do medo. É continuar mesmo quando a mente diz para parar. É caminhar mesmo quando não há sinais visíveis de progresso. Agora imagine um agricultor. Ele planta a semente, regar todos os dias, cuida do solo, mas durante semanas não vê nada acontecendo. Se ele não tiver fé no processo,
Ele arranca a semente achando que nada está funcionando. Mas aquele que entende o ciclo da natureza permanece firme, porque sabe que o invisível está trabalhando. Assim também é a vida. Existem processos internos que acontecem antes de qualquer resultado externo aparecer. E é nesse período que a fé é testada. Não quando tudo está claro, mas quando tudo está silencioso. E aqui surge uma pergunta que separa os que crescem dos que param. Você consegue continuar acreditando quando não há evidências? Você consegue manter sua visão viva quando o mundo ao redor não confirma nada? Porque é exatamente isso que constrói destinos extraordinários. A fé não ignora a realidade, ela transcende a realidade atual. Ela olha para o presente, mas se move com base no futuro que ainda não chegou. E isso exige coragem, exige disciplina mental, exige silêncio interno diante das dúvidas externas. A prosperidade não responde apenas ao esforço físico, ela responde à coerência interna. Quando mente, coração e ação estão alinhados, o resultado se torna inevitável. Mas quando há divisão interna, tudo se torna lento, pesado e instável. Agora, pense profundamente. O que você está alimentando todos os dias dentro de si? Fé ou medo? Certeza ou dúvida? Construção ou desistência? Porque aquilo que você alimenta em silêncio determina aquilo que você viverá em público. E talvez este seja o momento de uma virada silenciosa, não uma mudança externa imediata, mas uma decisão interna definitiva. Eu não vou mais permitir que a dúvida governe minhas escolhas. Eu vou agir com base na visão que carrego dentro de mim. Eu vou continuar mesmo sem garantias externas. E quando essa decisão é tomada com sinceridade, algo começa a mudar. Não imediatamente ao redor, mas imediatamente dentro. E isso é o início de tudo. Porque ninguém constrói prosperidade sem antes construir fé suficiente para sustentar o processo. E a partir daqui, a jornada deixa de ser apenas sobre dinheiro e passa a ser sobre se tornar alguém capaz de criar realidades a partir daquilo que acredita. Existe uma batalha invisível acontecendo dentro de cada ser humano. Uma batalha que não aparece nas ruas, nem nas redes sociais, nem nas conversas do dia a dia. Ela acontece em silêncio, dentro da mente. E o campo de guerra são os pensamentos repetidos todos os dias. A maioria das pessoas não percebe, mas a vida delas é moldada por aquilo que elas dizem para si mesmas constantemente. Não uma vez, não ocasionalmente, mas todos os dias em repetição. É aqui que nasce o poder, ou a destruição das afirmações internas. A Bíblia já alertava em sua sabedoria profunda que a vida e a morte estão no poder da língua. Não apenas no que é falado aos outros, mas principalmente no que é repetido dentro de si mesmo. Agora pense, quantas vezes por dia você se reforça com palavras de força? E quantas vezes, sem perceber, você se limita com pensamentos de fraqueza? A mente humana não distingue facilmente o que é verdade absoluta e o que é repetição emocional. Ela apenas absorve. E aquilo que é absorvido com frequência se torna identidade. É por isso que pessoas que repetem "eu não consigo" acabam acreditando nisso como verdade. E pessoas que repetem "eu vou conseguir" começam a agir como se já fossem capazes. Napoleon Hill, ao estudar padrões de mentalidade em pessoas de sucesso, percebeu algo fundamental. O diálogo interno é uma das forças mais poderosas da criação humana. Antes de qualquer conquista externa, existe sempre uma construção interna feita de crenças repetidas. Agora, pare e observe algo importante. Você não vive apenas de decisões grandes. Você vive de pequenos comandos diários que sua mente aceita como verdade.
Isso não é para mim. Eu não sou bom nisso. Eu não tenho sorte. Eu sempre falho. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como programação. E uma programação repetida se torna destino. Mas existe outro caminho. Um caminho de reprogramação consciente, onde você começa a escolher intencionalmente o que diz para si mesmo, não como ilusão, mas como construção de identidade. Imagine começar o dia olhando para o espelho e dizendo: eu sou capaz de aprender e crescer. Minha mente está se fortalecendo a cada dia. Eu estou construindo prosperidade com minhas escolhas. Eu não dependo de sorte, mas de direção e disciplina. No início pode parecer estranho, mas isso acontece porque a mente antiga resiste à mudança. Ela prefere o conhecido, mesmo que seja limitado. No entanto, com repetição, algo começa a acontecer. As palavras deixam de ser frases e começam a se tornar crenças, e crenças moldam ações, e ações moldam resultados. Esse é o ciclo da transformação. Agora reflita. Quantas pessoas você conhece que desejam uma vida diferente, mas continuam repetindo os mesmos pensamentos que criaram a vida atual? É como tentar construir uma nova casa usando os mesmos materiais antigos. Não funciona. A mudança verdadeira começa no invisível, na linguagem interna. No diálogo silencioso que ninguém ouve, mas que governa tudo. A prosperidade não responde apenas ao esforço físico, ela responde ao alinhamento mental. E o alinhamento começa com palavras, mas não palavras vazias, palavras repetidas com intenção, com emoção, com consistência. Agora, aqui está um ponto crucial. Afirmações não são sobre negar a realidade, são sobre criar uma nova direção para ela. Elas não dizem, eu já sou perfeito. Elas dizem, eu estou me tornando melhor. Elas não dizem, eu já tenho tudo. Elas dizem, eu estou em processo de construção. E esse detalhe muda tudo, porque transforma a identidade em movimento. Agora, imagine o impacto disso ao longo de meses. Uma mente que antes era dominada por dúvida, começa a ser preenchida por direção. Uma pessoa que antes se limitava, começa a se expandir. Uma vida que parecia estagnada, começa a ganhar ritmo. Mas isso não acontece por acaso, acontece por repetição. E repetição é escolha. Então a pergunta inevitável surge: o que você tem repetido para si mesmo todos os dias? Porque isso, mais do que qualquer fator externo, está moldando sua vida neste exato momento. E talvez hoje seja o dia em que você decide mudar a voz interna que guia suas escolhas. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar a forma como fala consigo mesmo. E isso, silenciosamente, muda tudo. Existe uma ilusão silenciosa que aprisiona milhões de pessoas. A ideia de que prosperidade é algo que chega sem custo, sem dor e sem transformação. Mas a realidade nunca funcionou assim. Nada de valor verdadeiro na vida humana foi construído sem um preço. E quanto maior a conquista, maior o preço interno exigido. A prosperidade não é apenas uma recompensa, ela é uma consequência direta do que alguém está disposto a se tornar. E aqui está um princípio que poucos têm coragem de aceitar. Você não recebe o que deseja, você recebe aquilo que está preparado para sustentar. A Bíblia, em sua sabedoria profunda, já indicava isso ao falar sobre semeadura e colheita. Nada brota sem processo, nada cresce sem tempo, nada se sustenta sem raiz, e a raiz sempre vem antes do fruto. Agora observe a vida com atenção. Quantas pessoas querem riqueza, mas não querem disciplina? Quantas querem sucesso, mas rejeitam o esforço consistente? Quantas desejam uma vida extraordinária, mas vivem presas ao conforto do ordinário? Existe um conflito silencioso dentro da maioria das pessoas. Elas desejam o resultado, mas resistem ao processo.
E é exatamente nesse ponto que a transformação é decidida. Napoleon Hill, ao estudar pessoas que alcançaram grandes feitos, percebeu algo constante. O sucesso nunca foi fruto de facilidade. Ele sempre foi resultado de decisão e sacrifício consciente, mas não um sacrifício destrutivo, um sacrifício de evolução. Abrir mão do que te prende para alcançar o que te expande. Agora pense profundamente. O que você está disposto a deixar para trás para se tornar quem precisa ser? Porque toda nova versão de você exige uma morte simbólica da versão antiga. Isso dói. Dói porque o cérebro humano busca segurança. Ele prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido é limitado. Mas crescimento nunca acontece dentro da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde sonhos são adiados com desculpas sofisticadas. Não é o momento. Depois eu começo. Quando tudo melhorar, eu tento. E assim os anos passam. E a vida continua igual. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento onde o indivíduo percebe que continuar como está dói mais do que mudar. Esse é o verdadeiro início da transformação. Quando a dor da estagnação supera o medo da mudança. E nesse momento, a disciplina deixa de ser opcional. Ela se torna necessidade, porque prosperidade não é construída com intenção ocasional. É construída com consistência diária. Pequenas escolhas repetidas, pequenas renúncias conscientes, pequenos avanços que, acumulados, criam grandes destinos. Agora pergunte a si mesmo, o que tem sido mais forte na sua vida hoje, seus desejos ou seus hábitos? Porque desejos não constroem futuro, hábitos constroem, e hábitos exigem preço, o preço de dizer não ao que distrai, o preço de continuar quando ninguém está olhando, o preço de fazer o que precisa ser feito mesmo sem motivação. E aqui está uma verdade que muda tudo. Motivação inicia o movimento, mas disciplina sustenta o caminho. A maioria começa animada, mas poucos continuam quando a emoção passa, e é nesse intervalo entre começar e continuar que os destinos são separados. Agora, imagine alguém que decide pagar esse preço diariamente, que escolhe consistência em vez de excitação momentânea, que escolhe construção em vez de distração. Essa pessoa inevitavelmente muda, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou internamente. E quando o interno muda com profundidade, o externo não tem escolha a não ser responder. Mas isso leva tempo. E é por isso que muitos desistem cedo demais. Eles querem resultados imediatos em processos que exigem maturidade. Mas toda grande conquista exige amadurecimento interno. Você não apenas conquista riqueza, você se torna alguém que pode lidar com ela. E isso é muito mais profundo. Agora a pergunta final deste capítulo não é confortável. Você está disposto a pagar o preço da vida que diz querer? Ou continuará desejando resultados sem aceitar transformação? Porque no fim, a vida sempre entrega uma resposta coerente com o que você escolhe sustentar diariamente. E esse preço está sendo cobrado agora mesmo, nas pequenas decisões que ninguém vê. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que decide mudar de vida em que tudo parece ficar mais difícil antes de melhorar. É como se o mundo começasse a reagir, como se cada passo em direção ao crescimento fosse imediatamente seguido por resistência. Mas isso não é punição, é teste. A vida não rejeita quem deseja vencer, ela revela quem realmente está disposto a vencer. A Bíblia, em sua sabedoria profunda, já mostrava esse padrão ao longo das histórias de grandes homens e mulheres de fé. Antes da promessa, havia o deserto. Antes da vitória, havia a provação. Antes da construção, havia o processo. Nada extraordinário nasce sem ser testado. E isso não é diferente com a prosperidade. Napoleon Hill,
ao observar a trajetória de pessoas que alcançaram grandes conquistas, percebeu algo recorrente. Os maiores resultados sempre vinham após períodos de pressão, dúvida e resistência. Mas havia uma diferença fundamental entre aqueles que venciam e aqueles que desistiam. Os que venciam não interpretavam os testes como sinais de fracasso. Eles interpretavam como parte do processo. Agora pense, quantas vezes você já começou algo importante e quando surgiram dificuldades, acreditou que aquilo não era para você? Quantas vezes você confundiu resistência com rejeição? O erro mais comum não é a falta de talento, é a interpretação errada das dificuldades, porque dificuldades não significam parada, significam preparação. Imagine um atleta sendo treinado para competir em alto nível. O treinador não facilita o processo. Ele aumenta a carga, ele exige mais. Ele leva o corpo ao limite, não porque quer destruir o atleta, mas porque quer construir resistência. Assim também é a vida. Cada desafio que surge quando você decide crescer não é um ataque, é um treinamento. Mas a maioria das pessoas não entende isso no momento em que mais precisam entender. Elas sentem pressão e recuam, sentem medo e param, sentem desconforto e voltam para o antigo padrão. E assim, permanecem no mesmo lugar. Mas existe outro tipo de pessoa. Aquela que, mesmo sem entender completamente o processo, decide continuar. Ela não interpreta o caos como fim. Ela interpreta como fase, e isso muda tudo. Porque enquanto uns desistem no meio do teste, outros estão sendo preparados por ele. Agora, reflita com profundidade. O que você tem chamado de problema pode ser, na verdade, um treinamento disfarçado. O que você tem interpretado como atraso pode ser apenas construção invisível. A vida raramente explica seus processos enquanto eles estão acontecendo. Ela só revela depois. E é por isso que a fé se torna tão essencial. Não a fé passiva, mas a fé que caminha mesmo sem ver. A fé que permanece mesmo sem entender. A fé que continua mesmo quando tudo parece contrário. Porque é exatamente nesse ponto que os destinos são definidos. Quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está vendo, quando não há garantia externa, apenas uma decisão interna: eu vou continuar. E essa decisão silenciosa tem mais poder do que qualquer circunstância externa. Napoleon Hill destacava que a persistência é uma das poucas qualidades que separa o comum do extraordinário. Não porque o caminho é fácil, mas porque poucos permanecem nele tempo suficiente para ver os resultados. Agora observe, a maioria das pessoas não falha por falta de oportunidades. Elas falham por abandonar cedo demais. Elas param no meio do processo. Elas desistem quando o invisível ainda está em construção. Mas o invisível sempre precede o visível. Sempre. Nada aparece primeiro fora, tudo nasce primeiro dentro. E isso exige resistência mental, exige estabilidade emocional, exige uma visão que vai além do momento presente. Agora pergunte a si mesmo: você está interpretando sua jornada como um teste ou como um obstáculo? Porque a interpretação muda a reação, e a reação muda o destino. Se você vê como obstáculo, você para. Se você vê como teste, você continua. E continuar é o que separa aqueles que chegam daqueles que apenas começam. Talvez este seja o momento de uma nova postura interna, não a negação das dificuldades, mas a compreensão delas. Não a fuga do processo, mas a permanência nele. Porque tudo o que está te desafiando agora pode estar, na verdade, te fortalecendo para algo maior do que você imagina. E só aqueles que permanecem descobrem o que vem depois. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa
onde tudo o que ela sabe deixa de importar tanto quanto aquilo que ela faz. Conhecimento sem ação é apenas potencial adormecido. E potencial adormecido não muda destinos. A maioria das pessoas não falha por ignorância. Elas falham por adiar. Adiar decisões. Adiar mudanças. Adiar o primeiro passo. E esse adiamento constante cria uma ilusão perigosa, a sensação de que ainda há tempo infinito para mudar. Mas a verdade é outra. O tempo não espera ninguém, e oportunidades não permanecem abertas para sempre. A Bíblia, em sua sabedoria profunda, já demonstrava esse princípio ao longo de diversas passagens. Momentos de decisão sempre exigem resposta imediata. Quem hesita diante da porta aberta, frequentemente vê a porta se fechar. Agora reflita. Quantas vezes você já sentiu no coração que precisava agir, mas esperou o momento certo? E quantas dessas vezes o momento certo nunca chegou? Napoleon Hill, ao estudar pessoas que alcançaram grandes conquistas, percebeu algo essencial. Os que venciam não eram apenas sonhadores, eram decisores rápidos. Eles entendiam que a ação imediata transforma a intenção em realidade. Porque enquanto a mente pensa demais, a vida passa e o mundo continua se movendo. Agora, imagine duas pessoas com o mesmo sonho. A primeira pensa, analisa, planeja, espera condições perfeitas. A segunda decide dar o primeiro passo com o que tem, onde está, agora. Qual delas muda primeiro? Qual delas começa a construir algo real? A diferença não está na capacidade, está na velocidade da decisão. Existe um momento psicológico em que a ideia ainda está viva, forte e clara. E esse momento é perigoso, porque se não houver ação imediata, a ideia começa a perder força. A emoção diminui, a dúvida cresce e o sonho é adiado para um futuro indefinido. Mas quando há ação imediata, algo poderoso acontece. A realidade começa a responder. Pequenos resultados aparecem, feedback surge e isso alimenta o ciclo da transformação. Ação gera movimento, movimento gera confiança, confiança gera consistência e consistência gera destino. Agora pense profundamente. Quantas ideias incríveis você já teve, mas nunca colocou em prática? Quantos projetos ficaram apenas na mente? Quantas oportunidades passaram enquanto você esperava certeza? A vida não recompensa intenção. Ela recompensa execução. E execução começa no primeiro passo, não no passo perfeito. A maioria das pessoas acredita que precisa estar pronta para começar, mas a verdade é o oposto. Você não começa porque está pronto. Você fica pronto porque começa. Esse é o segredo que poucos entendem. E por não entenderem, ficam presos em ciclos de preparação eterna, estudando, planejando, organizando, mas nunca entrando no jogo. Agora, observe. Toda grande transformação da vida humana começou com uma ação simples. Uma decisão, um movimento, uma tentativa. Nada extraordinário começa extraordinário. Ele se torna extraordinário com repetição. Mas a repetição só acontece depois da primeira ação. E essa primeira ação é sempre a mais importante. Porque ela quebra a inércia. E a inércia é uma das maiores forças de estagnação da vida humana. Uma vez em movimento, tudo começa a mudar. Mas permanecer parado mantém tudo igual. Agora, pergunte a si mesmo com honestidade. O que eu já sei que preciso fazer, mas ainda não fiz? E mais importante, o que está me impedindo de começar hoje? Medo, insegurança, perfeccionismo, esperar condições ideais? Nenhuma dessas razões muda o resultado final. Porque a vida responde apenas ao que é colocado em prática. E talvez este seja o momento de uma decisão simples, mas poderosa. Não esperar mais.
Não adiar mais, não depender de circunstâncias perfeitas, mas agir com o que se tem agora. Porque a ação imediata não garante sucesso instantâneo, mas garante movimento. E movimento é o início de toda transformação. E quando você se move, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de alcançarem prosperidade verdadeira. Elas acreditam que riqueza é apenas algo que se obtém, um destino externo, um resultado isolado. Mas a verdade é muito mais profunda. A prosperidade não é apenas algo que você conquista, ela é algo que você incorpora. Ela não é apenas sobre o que você tem, mas sobre quem você se torna. A Bíblia, em sua sabedoria profunda, já apontava esse princípio ao longo de diversas histórias. Antes de uma pessoa receber, ela era transformada. Antes da colheita, havia a preparação do caráter. Antes da abundância, havia o processo interno. Nada sustentável nasce sem transformação interior. Agora pense. Por que algumas pessoas ganham dinheiro e perdem tudo rapidamente? E por que outras constroem algo sólido e duradouro? A diferença não está apenas nas oportunidades, está na identidade. Napoleon Hill, ao estudar grandes realizadores, percebeu algo essencial. A riqueza externa sempre reflete uma estrutura interna equivalente. Ou seja, ninguém sustenta aquilo que não está preparado para viver. Agora reflita profundamente. Se tudo o que você tem hoje fosse ampliado 10 vezes amanhã, você estaria preparado para sustentar isso? Sua mentalidade suportaria, suas decisões suportariam, seus hábitos suportariam, porque prosperidade sem estrutura interna não se mantém. Ela colapsa. Agora entenda algo poderoso. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica quem você já é. Se você é disciplinado, o dinheiro amplia sua disciplina. Se você é desorganizado, ele amplia sua desorganização. Se você tem visão, ele amplia sua visão. Se você não tem direção, ele amplia sua confusão. Por isso, prosperidade não começa com ganhos. Começa com desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal é um processo silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece no início. Mas ele muda tudo ao longo do tempo. Agora pense, quantas vezes você desejou mais resultados, sem mudar seus hábitos diários? Quantas vezes quis uma vida diferente, mantendo as mesmas atitudes? Isso cria um conflito interno, porque você não pode construir um novo nível de vida usando a mesma versão de si mesmo. Algo precisa evoluir. E essa evolução não acontece de fora para dentro. Acontece de dentro para fora. Primeiro pensamento, depois comportamento, depois resultados. E quando resultados mudam, a realidade muda. Mas tudo começa na identidade. Agora, observe algo importante. Pessoas prósperas não apenas têm dinheiro, elas pensam diferente, elas interpretam desafios de forma diferente, elas enxergam oportunidades onde outros enxergam limitações. E isso não é sorte, é construção. Construção mental, construção emocional, construção espiritual. Agora pergunte a si mesmo, quem estou me tornando enquanto busco prosperidade? Estou desenvolvendo disciplina? Estou fortalecendo minha mente? Estou ampliando minha visão? Ou estou apenas desejando resultados sem transformação? Porque o destino sempre acompanha a identidade. E a identidade é formada diariamente, nas pequenas decisões, nos hábitos silenciosos, nos pensamentos repetidos e na forma como você reage ao mundo. A prosperidade não chega para mudar quem você é. Ela chega para confirmar quem você se tornou. E essa é uma das verdades mais importantes de toda a jornada humana. Agora,
A pergunta final deste capítulo não é sobre o que você quer ter, mas sobre quem você está se tornando. Porque no final, você sempre chegará exatamente onde sua identidade te permite chegar. E isso muda completamente a forma como você vê a vida. Chegamos ao ponto onde todas as peças começam a se encaixar. Onde tudo o que foi dito antes deixa de ser apenas ideia e se transforma em consciência. Porque a verdade final sobre a prosperidade nunca foi complexa. Ela nunca esteve escondida em algum lugar distante. Ela nunca dependeu de um segredo inacessível. Ela sempre esteve diante de você, mas poucos estavam prontos para enxergar. A Bíblia, em sua sabedoria profunda, já ensinava há séculos que a transformação começa dentro do coração humano, não como emoção passageira, mas como direção de vida. O que o homem planta em seu interior, inevitavelmente colhe no mundo exterior. Agora, depois de toda essa jornada, uma pergunta se torna inevitável. E se a vida que você vive hoje não for um destino, mas apenas um reflexo? Um reflexo do que você pensou, do que você acreditou, do que você repetiu, do que você aceitou como verdade sobre si mesmo. Napoleon Hill, ao observar a trajetória de grandes realizadores, percebeu algo definitivo. Não existe sucesso externo consistente sem uma construção interna correspondente. Não existe riqueza duradoura sem mentalidade preparada para sustentá-la. Não existe transformação real sem mudança de identidade. E isso muda tudo, porque significa que você não está preso à sua realidade atual. Você está apenas preso ao padrão mental que a criou. E padrões podem ser quebrados, reprogramados, reconstruídos. Agora pense profundamente. Quantas vezes você atribuiu sua vida atual ao destino, quando na verdade ela foi construída por pequenas decisões diárias? Quantas vezes você acreditou que as coisas são assim mesmo, sem perceber que isso era apenas uma crença repetida? A verdade que poucos suportam encarar é simples. Você não está esperando a vida mudar. A vida está esperando você mudar. E essa mudança não começa no mundo exterior. Começa no momento em que você decide não aceitar mais limitações internas como verdades absolutas. Agora olhe para toda a sua jornada. Pensamentos moldam identidade. Identidade molda ações. Ações moldam resultados. Resultados moldam destino. Esse é o ciclo, e ele nunca falha. A questão é, em que ponto desse ciclo você vai decidir intervir? Porque enquanto você não muda a origem, o resultado continua o mesmo. Mas no instante em que a origem muda, tudo muda junto. Agora, imagine alguém que compreende isso profundamente. Ela não espera mais motivação. Ela cria disciplina. Ela não espera mais sorte. Ela cria direção. Ela não espera mais garantias. Ela age com fé e consistência. Essa pessoa inevitavelmente se transforma. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ela ficou mais consciente. E consciência muda tudo. Agora, antes de encerrar esta jornada, há uma última reflexão. A prosperidade não é um lugar onde você chega. É um estado que você constrói. Um estado interno de clareza, disciplina, fé e ação. E quando esse estado se estabiliza dentro de você, o mundo externo apenas responde. Talvez hoje você perceba algo importante. Nada do que você precisa está realmente fora. Tudo começa dentro. E a partir do momento em que essa verdade deixa de ser apenas uma ideia e se torna prática diária, sua vida inevitavelmente começa a mudar. Não de forma instantânea, mas de forma irreversível. E agora, com tudo o que foi revelado, resta apenas uma decisão: continuar vivendo como sempre viveu, ou assumir o controle da construção da sua própria realidade. Porque no final, a verdade nunca esteve escondida. Ela sempre esteve diante de você, esperando apenas ser aplicada. E agora, depois de tudo o que você ouviu,
Talvez a única coisa que ainda falte não seja entendimento, mas decisão, porque a verdade já foi dita, o caminho já foi mostrado. E a mudança nunca começa no mundo lá fora. Começa no instante em que você decide não ser mais o mesmo de antes. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Existem momentos na vida em que uma simples escolha muda tudo o que vem depois. Se inscreva no canal, não por um botão, mas pelo compromisso com a sua própria transformação. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais falou com a sua mente e com o seu coração, porque a sua história ainda não acabou. E lembre-se, ninguém constrói uma nova vida carregando a mesma mentalidade de sempre. O que você decide hoje vai ecoar no seu futuro. A mudança começa agora.